Pessoal, tudo bem? Frederico Pires aqui do Maratona de Estudante, mais um dia aqui com aula de cinemática, só que agora a segunda parte. Tudo bem, pessoal? Se você é novo do canal, seja muito bem-vindo. Saiba que a gente tem uma playlist de cinemática. Tudo bem? Estamos começando, mas temos outras também, matemática, equação exponencial, temos de hidrografia, com meu irmão da aula, tudo bem? Temos também de geometria plana, uma série de conteúdos bacana, tá bom? Então, pessoal, nessa segunda aula de cinemática, ainda aulas de conceito, tudo bem? Só que não menos importante, com uma série de exemplos aí para vocês, ok? Então, hoje nós vamos ver o conceito de repouso e movimento, ok? Qual a definição formal, Frederico, de movimento? Dado um sistema triortogonal, ok? Se ao menos uma das grandezas cartesianas variar no decorrer do tempo, a gente diz que temos o movimento de um determinado objeto, ok? Como assim? Não entendi. Fiz uma representação, pessoal. Tudo bem? Isso daqui é um eixo triortogonal. Olha, o nome diz tudo. Tri vem de 3. Então, o eixo x, y e z. Tudo bem? E ortogonal, que formam 90 graus entre si. Ok? Pessoal, vamos adotar aqui, ó, que essa primeira coordenada vai ser do x, essa daqui, a segunda do y e a terceira do z. Eu fiz aqui, por exemplo, a representação de um foguete e coloquei as coordenadas. Olha, x vale 20, y vale 30 e z vale 50. Vamos considerar que esse referencial aqui, tudo bem? 0, 0, 0 está posicionado no chão, ok? Em um determinado ponto. E a partir desse determinado ponto é que eu estabeleço a relação entre as coordenadas, ok? Então, pessoal, esse foguete ele vai subir, não é? Ou seja, ele sobe sobre uma mesma reta vertical. O que a gente percebe? Que o x e o y vão ficar fixos. Tudo bem? Ó? Ele vai subir nessa posição. Agora, a grandeza que vai variar vai ser o z, não é? Se a grandeza z, se a coordenada z varia no decorrer do tempo, então a gente tem o movimento, ok? Para esse referencial aqui, beleza? Agora aqui eu fiz um carro, tudo bem? Esse carro tem coordenada 20, 30 e 1,60. 1,60 a gente vai considerar a altura do chão, né, até o teto do carro, tudo bem? Vamos considerar que esse plano XY ele é totalmente reto, não tem nenhum declive, então o carro nem desce nem sobe, de modo que fique constante isso daqui, ok? Então o que eu percebo? Eu percebo que ele anda, ó, de maneira reta aqui. O X permanece fixo. O Z também, que é, ele nem desce nem sobe. Mas o que vai variar? A coordenada Y. Passou de 30 e foi para 40. Beleza, pessoal? Então, o referencial nada mais é do que um local onde você escolhe para o observador ficar e analisar aquele evento que está acontecendo. Tudo bem? Vamos ver com uma série de exemplos e daqui a pouco eu respondo a pergunta que eu deixei para vocês no último vídeo, tudo bem? Mas eu quero apresentar para vocês esses conceitos de duas interpretações. A primeira que a gente vai fazer é perceber se o móvel muda de posição no decorrer do tempo para um determinado observador no referencial. Então, se eu digo assim, esse motorista desse ônibus, ele está em movimento ou está em repouso? A pergunta, pessoal, que você tem que fazer é clássica. Depende. Depende do que? Depende do referencial adotado. Tudo bem? Vamos colocar, por exemplo, um referencial na terra, no solo. Toda vez que você estiver diante de um exercício, pessoal, se coloque no lugar ali do observador, do referencial, e tente imaginar como seria a situação. Então, ó, vamos lá. O observador no solo, será que esse motorista se movimenta? Evidentemente que sim. Por quê? Se o observador no solo conta assim, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, ele vai perceber que como esse ônibus tem uma velocidade de 20 metros por segundo, olha, depois de um tempo ele já está em outra posição. Então, o que significa? Significa que o motorista mudou de posição no decorrer do tempo. Nessa interpretação, a gente pode dizer que o ônibus está em movimento em relação a quem? Em relação ao referencial no solo, ao observador na Terra. Beleza, pessoal? Agora, vamos fazer em relação ao observador A, a um passageiro que está dentro aqui do ônibus. O que você tem que perceber é o seguinte, se coloque dentro do ônibus. Você vai contar o seguinte, ó, passou 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. O motorista mudou de posição em relação a você? Ele está mais próximo, ele está mais afastado? Não, Frederico, ele continua no mesmo lugar dirigindo o ônibus.
maravilha. Se ele não trocou de posição, então a gente diz que ele está em repouso em relação ao passageiro A. Beleza, pessoal? Essa é uma interpretação. Agora, vamos para a segunda interpretação da coordenada cartográfica, que nada mais é do que uma ideia em que a primeira está embutida. Ok? Então, pessoal, perceba, eu posso dizer que esse poste aqui está em repouso ou em movimento? Eu posso dizer, mas você vai ter que perguntar. Depende do referencial adotado. Tudo bem? Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, um par de eixo triortogonal. Tudo bem? Z, X e Y. Tudo bem? E eu vou definir grandezas cartesianas para esse poste aqui. Ok? Vou definir grandezas, por exemplo, 20, 30 e 10, que é a altura do poste. Ok? E vou definir grandezas aqui para o carro também. 20, 25 e 1,60. Vamos pegar a metragem do carro ali. Ok? Então, pessoal, o que vocês percebem? Uma situação quase parecida com essa, né? Só que, na verdade, o poste vai assumir esse local aqui. Tudo bem? Como eu pego o topo do poste aqui, ok? Eu estou definindo o quê? Que a altura dele é de 10 metros. E aqui eu tenho o carro na posição 20, 25 e 1,60. Ok? O carro está um pouco antes aqui, o poste aqui mais à direita. Para um observador no solo, é a mesma ideia. Ó, para um observador no solo, você vai ter que se colocar. Ó. Passou um tempo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. A coordenada desse poste vai variar? Não, não vai variar, vai permanecer a mesma. Isso significa que ele não muda de posição no decorrer do tempo. Então significa que para um referencial no solo, esse poste está parado. Tudo bem? E para um referencial aqui no carro? Agora que vem a ideia central, pessoal. E isso daqui vai mudar a sua maneira de interpretar a física. Ok? Porque essa ideia aqui é muito utilizada lá na frente, movimento relativo, composição de movimento, que dá muita confusão, pessoal. Vamos ter aula disso, tá bom? Fiquem tranquilos. Seguinte, quando eu analiso, pessoal, no referencial do motorista em B, vocês já passaram por uma situação dessa. Você, quando está dentro do carro e que passa um poste, você não tem a sensação de que o poste vem ao seu encontro? É, realmente, eu tenho a sensação de que o poste vem ao meu encontro, tudo bem? E por que ocorre essa sensação? Quando, pessoal, eu estabeleço o referencial no próprio carro, o que significa? Significa que as coordenadas x, y e z vão estar fixas no próprio carro. Tudo bem? E aí, você tem que pensar o seguinte, eu até vou fazer um negócio para ilustrar melhor isso daqui, que é o seguinte, ó. Então, vamos pensar que a minha mão é o carro, tudo bem? Ó, deixa eu só posicionar. Se eu pensar que minha mão é o carro, eu vou ter coordenadas, tá? Ó, o x, o z e o y, tudo bem? X e o y. Em relação à Terra, o que eu observo? Se eu fixo um referencial, né, eu tenho esse referencial se movimentando com o carro. E aqui você tem que pensar o seguinte, você vai supor que você é uma pessoa microscópica, tudo bem? E que vai ficar no teto desse carro. Quando você ficou nesse teto desse carro, você, nesse eixo aqui, x, y e z, definiu coordenadas cartesianas para o motorista. Vamos supor que a coordenada do motorista é 1 e 1. Você, ó, está se movimentando junto com o carro, não está? Acontece que o motorista está se movimentando junto com o carro, tudo bem? Então a coordenada do motorista, em relação ao próprio carro, não varia, continua 1 e 1 e 1, continua 1 e 1 e 1, continua 1 e 1 e 1. Pergunto eu para você, alguma das coordenadas variou com o tempo quando eu fixei o referencial aqui no próprio carro? Não, permaneceu constante. Então, aqui vem uma ideia central. Todo o corpo em movimento, okay? Quando eu estabeleço o referencial nesse corpo, a velocidade no referencial do próprio corpo é zero. Ok? Mas, Frederico, esse carro tem uma certa velocidade em relação à Terra. Ok, eu entendo. E como que a gente vai fazer então para tirar essa velocidade em relação à Terra, já que você falou que ele está em repouso? Vou apagar esse exemplo aqui de cima, pessoal, para a gente poder entender com bastante calma. Esse carro, ó, em relação à Terra, ele tem uma velocidade de 30 metros por segundo. Ok? Eu vou colocar o poste aqui. Tudo bem? Pessoal, velocidade é um vetor, tudo bem? Força é um vetor, não é? É uma grandeza dotada de intensidade, é o valor dela,
Tudo bem? Direção é horizontal, vertical, diagonal. E o sentido, direita, esquerda, para cima, para baixo. Pode adotar, por exemplo, norte, sul, leste, oeste. Bacana? Então, pessoal, se eu puxo, por exemplo, uma pessoa com 30 newtons para a direita e uma outra pessoa puxa com 30 newtons para a esquerda, a força resultante é nula. Tudo bem? Essa pessoa vai ficar parada. Ok? Então, esse carro não tem velocidade de 30 metros por segundo. Quando eu passo por referencial do carro, o carro não está em repouso no próprio referencial dele. Então eu vou fazer o seguinte. Olha a técnica. Eu vou tirar essa velocidade desse carro. Como que eu faço para tirar? Ora, eu coloco um vetor sentido contrário. Porque tem mesma direção, mesmo modo, só que sentido contrário. Isso daqui vai anular. Só que isso daqui, pessoal, é um sistema. O que eu faço no carro, eu tenho que fazer no poste. Tudo bem? Então, ó, 30 metros por segundo. Agora, a velocidade do carro em relação ao referencial B vai ser quanto? Zero. Porque 30 para a direita, 30 para a esquerda, nulo. E a velocidade do poste em relação ao carro vai ser de quanto? 30 metros por segundo. Tudo bem? Então, pessoal, aqui que vem a ideia. Porque quando o motorista se movimenta com 30 metros por segundo, ele tem a sensação de que o poste avança para cima dele com 30 metros por segundo. Tudo bem? Até tem uma brincadeira que é o seguinte, o sujeito bate o carro, aí ele chega na delegacia, o delegado, pô, você bateu o carro no poste, vai ter que pagar agora. Ele fala, não, eu não bati no poste, o poste é que bateu em mim. Não, você estava a 50 metros por segundo. Não, o poste veio para cima de mim com 50 metros por segundo. Tudo bem? Partindo do ponto de vista físico, ele tem essa interpretação, por quê? Porque ele adotou o referencial no próprio veículo dele. Beleza, pessoal? Ah, que legal. Então, tendo ideia isso daqui que eu mostrei para vocês, a gente facilmente consegue responder a pergunta que eu deixei para vocês na última aula. Tudo bem? Ok? De que o seguinte, o Sol, a gente tem uma sensação de que ele se movimenta, não é? Mas na verdade a gente sabe que a Terra se movimenta em torno do Sol. Ora, no referencial da própria Terra, eu estou parado. Então o que eu faço? Desconto essa velocidade da Terra, só que como é um sistema Sol-Terra, eu tenho que fazer essa atribuição da velocidade no Sol. E daí que a gente tem a percepção de que o Sol se movimenta, de que ele nasce pela manhã e de que se põe à tarde. Mas a gente sabe que o movimento de rotação é que estabelece essa alternância entre o dia e a noite. Beleza? E vamos fechar com o último exemplo aqui que eu coloquei, que é o famoso vagão do trem, pessoal. Essa questão ela é muito clássica, mas muito clássica mesmo. Que é o seguinte, eu tenho um vagão aqui, ok? E eu tenho uma lâmpada. E aqui embaixo dessa lâmpada, sentado numa poltrona, eu tenho uma pessoa. Esse vagão aqui, ó, velocidade 10 metros por segundo. Pergunto eu para vocês, essa lâmpada está em repouso ou em movimento? A pergunta que vocês vão precisar fazer é o seguinte, depende do referencial. Vamos adotar o referencial aqui no solo, ok? Ou também conhecido como referencial na Terra. Você pode utilizar a ideia que você quer. A primeira é mais simples, não é? A pessoa aqui no solo se põe no lugar, passou 1 segundo, passou 2 segundos, ora, esse vagão andou. Como essa lâmpada está acoplada, então ela mudou de posição no decorrer do tempo. Quando uma coordenada cartesiana muda no decorrer do tempo, quando ela varia, é o conceito de movimento. Então, em relação à pessoa no solo, essa lâmpada está em movimento. Agora, vamos pensar nesse passageiro A. No passageiro A. Tudo bem? A lâmpada está em repouso ou está em movimento? Ora, quando o passageiro A olha para cima, passou 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, a lâmpada continua em cima dele. Ou seja, ela não se afastou nem se aproximou. Significa que as coordenadas cartesianas em relação ao passageiro A não se alteraram. Então isso estabelece um repouso da lâmpada em relação a quem? A pessoa em A, o referencial em A, beleza? Agora, pessoal, vou fazer uma pergunta para vocês. Se de repente essa lâmpada se desprende do teto do vagão, ok? Essa lâmpada vai atingir essa pessoa aqui? Certamente alguns vão falar o seguinte, não vão atingir, por quê? Porque quando a lâmpada se desprender, como o passageiro está sentado e esse vagão está em movimento, ele vai se movimentar para frente e a lâmpada vai cair atrás. Será que isso acontece? Será que a lâmpada vai acertar a cabeça desse rapaz? Será que ele vai sair ileso? Ficou curioso?
Então não perca a nossa próxima aula de cinemática, pessoal. Olha que eu vou responder essa pergunta e vou passar um monte de coisa extremamente interessante para vocês, tudo bem? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, tudo bem? Se gostou, metralha o like aí, tudo bem? Curta, compartilhe com seus amigos. Olha, dê uma visitada lá no nosso Instagram, Maratona de Estudante. Estamos fazendo uma série de publicações lá para ajudar você da melhor maneira possível. Lá tem filosofia, tudo bem? Tem sociologia, tem geografia, tem história, literatura, um monte de coisa bacana. Dá uma conferida, tá no link aqui da descrição. Falou, pessoal, forte abraço!